Boa noite, irmãos. Graça e paz em nome de Jesus. Gênesis capítulo 20. Anderson, por favor, apaga essa luz aí. Obrigado. Dando continuidade, ao nosso estudo do Evangelho de Gênesis, não é isso? Carta de Paulo a Gênesis. Pentateuco. Os 5 livros. Pentateuco. Todos abriram? Amém? Vamos ler do 1, por enquanto, até o versículo 7. Abraão partiu dali para a terra de Neguebe e foi habitar em Cádiz e Sur. Depois disso, viveu algum tempo em Gerar. Como Abraão tinha dito a respeito de Sara, sua mulher, é minha irmã, Abimeleque, rei de Gerar, mandou trazê-la e a tomou. Porém, de noite, Deus veio a Abimeleque em sonhos e disse-lhe: estás para morrer por causa da mulher que tomaste, pois ela tem marido. Mas Abimeleque, que ainda não havia se aproximado dela, perguntou: Senhor, matarás também uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse, é minha irmã? E ela mesma me disse, ele é meu irmão. Procedi na sinceridade do meu coração e na inocência das minhas mãos. Ao que Deus disse em sonho: bem sei que procede na sinceridade do teu coração, e também eu te impedi de pecar contra mim, por isso não te permiti tocá-la. Portanto, devolve agora a mulher a seu marido, porque ele é profeta e intercederá por ti. Conservarás a vida, mas se não a devolver, sabe que certamente morrerás, tu e todos os teus. Oremos. Santo Deus e Pai amado, nós te damos graça. Pedimos, ó Deus, que o Senhor mais uma vez nos ilumine a mente, nos dá a condição, ó Deus, de compreender a tua palavra, compreender todo o teu propósito por intermédio da tua palavra. Fica conosco, Senhor. Prepara o nosso coração, prepara o nosso entendimento, ilumina-nos com o teu Santo Espírito. É tudo isso que te pedimos, para que possamos ser capazes, Senhor, de não apenas guardar a tua palavra, mas compreender a tua palavra. E assim sendo, na compreensão, guardando a palavra do Senhor, que a gente possa colocá-la em prática na nossa vida, no nosso dia a dia. Fica com cada um de nós, é isso que eu te peço, e em nome de Jesus eu te agradeço, hoje e sempre. Amém, Senhor. Glória a Deus. Muito bem, então vamos lá. O que nós vimos na última quarta-feira que a gente teve o estudo do livro de Gênesis? E aí você pode olhar aí para a sua Bíblia e ver o que foi que a gente viu e vai lembrando aí do que a gente falou na última quarta-feira que a gente teve o estudo de Gênesis, Há 2 quartas-feiras atrás. O que a gente viu? Quais foram os assuntos que nós vimos? Capítulo 18 e 19. O que a gente viu? Ora, meus irmãos. Não ouvi? Os 3 anjos aparecem para Abraão, não é isso? O que mais? Ele anuncia, a destruição de Sodoma e Gomorra. O que mais? O Abraão? Sim, Ló recebe, só que Ló não recebe os 3, Ele recebe só 2.
Porque o terceiro fica com Abraão. Fazendo o quê? O que ele fica fazendo com Abraão? Abraão fica intercedendo pela cidade de Sodoma e Gomorra. O que mais que a gente aprendeu? Que a gente viu? Eu estou puxando na memória de vocês, né? Porque tá com uma semana que a gente não tem um estudo, então vocês têm que lembrar aí. Foram até a casa de Ló. Para quê? Para fazer o quê? Queriam abusar sexualmente dos homens que estavam lá na casa de Ló. O que mais? Aí Ló fez o quê? Ofereceu as duas filhas, né? Não, não abuse dos homens, não. Toma aqui minhas duas filhas. Aí eles disseram: nós vamos fazer contigo pior que a gente ia fazer com eles, né? Aí o que acontece? Os anjos botam Ló para dentro de casa e cega todo mundo. E aí depois disso, de madrugada, os anjos pegam Ló e o povo dele pela mão, porque Ló estava demorando para sair, praticamente arrasta para fora da cidade e depois destrói a cidade. E aí o que acontece com a mulher de Ló? Ela vira uma estátua de sal. E aí, para finalizar, o que acontece depois que Ló sai da cidade? Ele sai sem a mulher, só sai ele e as duas filhas, né? E aí o que acontece? As filhas embebedam ele e ambas engravidam do próprio pai. Então esse é o desfecho lá, né, do capítulo 19 do livro de Jó. É só coisa boa, né? É só coisa boa, né? E aí, o que acontece? A gente volta, porque o capítulo 19, ele termina falando de Ló, né? De Ló e das suas duas filhas lá, que embriagaram o próprio pai e engravidaram do próprio pai. E aí agora a história volta a falar de Abraão. E o que acontece aqui? Acontece que, mais uma vez, passa aí, Eve. Mais uma vez, pode passar para o outro lado. Ah, aí. O que nós iremos ver é isso aqui. Abraão nega outra vez que Sara é sua mulher, porque ele já tinha feito isso, né? Quando? Lá no Egito. Ele negou que Sara era, na verdade ele não nega, né? Ele diz que ela é irmã dele. Ele mentiu, mas também não falou toda a verdade, né? Omitiu. E aí mais uma vez ele vai fazer isso. Isso é todo o capítulo 20. Todo o capítulo 20 é sobre essa questão aí dele ter, né, dito que ela era mulher dele. Aliás, irmã dele. No capítulo 21, versículo do 1 a 8, é o nascimento de Isaac. Do 9 ao 21 é quando Abraão expulsa Agar e o Ismael, filho deles, né? E termina, versículo 22 ao 34, Abraão fazendo essa aliança aí com Abimeleque. Então, é isso que a gente vai tentar ver hoje, tá bom? E aí, o que a gente leu é justamente essa primeira parte lá em cima, quando Abraão nega outra vez que ela é sua esposa, né? Que ela é a esposa dele, a mulher dele, dizendo que ela é apenas a sua irmã. E aí, note o detalhe. De novo, né? Mais uma vez, Abraão está aqui dizendo, ela é minha irmã. E note, ela fez alguma objeção? Sim ou não? Nenhuma, né? Nenhuma objeção. E você sabe por que ela não fez nenhuma objeção? Hã? Não. Bom, também, né? Mas não é só por isso. Por que ela... Não, tem a ver, né? Para poupar a vida dele. Mas não é por causa diretamente disso.
Por quê? Não. Apesar de que ela era bastante submissa a ele, tá? Mas não é por causa disso. Ela obedeceu, mas daria a mesma coisa da questão da submissão, né? Sabe por que, que ela não falou nada? Porque era um trato entre eles. Eles haviam combinado que aonde eles chegassem, ele diria que ela era irmã dele e ela confirmaria. Era um trato que eles haviam feito. Né? E a gente vai já ver isso. Que ele diz assim: olha, se você me ama, olha que prova de amor. Se você me ama, você vai dizer que é minha irmã. Hã? Se você me ama, tem que confirmar minhas mentiras, né? Essa era a questão entre eles dois. Mas o meu ponto aqui, tá? Vamos ler de novo aqui do versículo 1. Abraão partiu dali para Neguebe e foi habitar em Cádiz e Sur. Depois disso, viveu algum tempo em Gerá. Essa Gerá aqui era a cidade dos filisteus, cujo rei era Abimeleque. Versículo 2. Como Abraão tinha dito a respeito de Sara, sua mulher, é minha irmã, Abimeleque, rei de Gerá, mandou trazê-la e a tomou. A gente vai já falar sobre isso, mas você parou para pensar, porque é o seguinte: o que Abimeleque fez de errado? Hã? Que é isso, meu? Não, ela não estava com 99, não. Quem tinha 99 era Abraão. Não, era 90. Era 90. Na verdade, tinha um porquê, tá? De fato, ela já era idosa, né? É tanto que ela mesma vai dizer que ela deu um filho para Abraão na sua velhice. Sim. Porque ela já era idosa, né? Mas tinha uma razão que um dos motivos é que esse povo aqui também, o rei, também não tinha filhos. Então talvez ele não sabia, né, que ela não gerara filho também. Então possivelmente ele pega ela para mulher para que ela pudesse dar um filho a ele, já que ele não tinha filhos. A gente vai já ver isso também aqui. Mas onde era que eu parei mesmo? Fez eu esquecer. Ah, pronto, obrigado. O que Abimeleque fez de errado? Nada, né? Apesar de que, mesmo sem saber, ele estava participando de quê? De um adultério. Ele sabia? Não. Mas ele estava adulterando, né? Porque ela era casada. O ponto aqui é que ele, por causa do pecado de Abraão, porque Abraão é que está pecando aqui, ele ia pagar o pato. Porque quando Deus aparece para ele em sonho, o que Deus diz? Tu vai morrer. Ele não disse: olha, tu vai sofrer as consequências porque o marido dela é muito brabo. Não, ele disse: tu vai morrer. E não só ele ia morrer, todo o povo dele ia morrer também. Tanto é que a resposta dele para Deus é qual? O Senhor vai matar todo o povo inocente? Porque não, o pecado não ia cair sobre somente ele. É uma coisa que a gente não tem muita noção, mas naquela época o rei, ele era como se fosse o responsável pelo povo. Se ele fizesse uma coisa de errado, o povo pagava. É só a gente lembrar do rei Davi, que quando ele pecou, e a gente vai ver isso também, quando o rei Davi pecou, a nação sofreu. Quando um rei caía em idolatria, a nação sofria. Então o rei, ele era responsável pela nação. É como um pai de família é responsável pela sua família.
Se ele fizer uma coisa de errado, quem que vai sofrer? Hã? A família. Vai pagar juntamente com ele, né? Digamos assim. Mas o meu ponto aqui ainda não é Abimeleque, a gente vai já falar sobre ele. O meu ponto é Abraão. Porque, leia o versículo 7. Rapaz, se eu sonhasse, se alguém me dissesse tu vai morrer, eu acreditava também. O que diz aí o versículo 7? Olha, quem errou aqui foi Abraão, né? Mas o que Deus está dizendo para Abimeleque? Que Abraão iria interceder por ele, porque Abraão é profeta. O meu ponto é que Abraão é um homem de Deus. É ou não é? Mas, mesmo um homem de Deus pode cair no mesmo erro mais de uma vez. E esse é o ponto aqui. Abraão lá no Egito, não, é minha mulher, é minha irmã. Né? Aí ele viu tudo que aconteceu. Né? Deus puniu lá o Egito por causa dessa maldade dele. E aí agora ele está aqui de novo dizendo a mesma coisa. E aí mesmo ele tendo errado, Deus está dizendo, pede para Abraão interceder por ti, porque ele é profeta. Em outras palavras, ele não deixou de ser homem de Deus, mas cometeu o mesmo erro 2 vezes. Um homem de Deus, ele não é um Superman, né? Até o Superman peca, né? Você assistiu o Superman? Abraão era um profeta, mas ele não estava isento do erro. Ele não está isento de cometer suas falhas. Não deu tempo. Porque depois tentou, né? Porque depois que a Sara tem aqui Isaac, né, com pouco tempo ela morre. Então não deu para fazer a terceira vez, né? Se ele faz 3 vezes, pede música no Fantástico, né? Então, ele era um homem de Deus, profeta de Deus, mas errou mesmo erro do... É meu profeta. Então, irmãos, isso é algo para a gente pensar. A outra coisa que eu queria que a gente visse aqui é que mesmo Abraão fazendo isso, Deus protege, né? Impede, Deus age, interfere para que o mal não acontecesse. Porque, na verdade, quem que ia sofrer o mal aqui? Quem era? O Abimeleque, não era Abraão. Sem saber. Porque é engraçado, né? É como... Não, pode falar. Ele ia adulterar, né? É como você andar numa rua contramão que você não sabe o que é contramão. Você está errado? Tá. Mas você não sabia. Sim. Hum. Mas aí é que tá. Ele diz isso para o rei. Por isso eu não te deixei pecar. Não. Ele iria ser punido se ele tivesse ficado com a mulher. Porque o texto diz que ele ainda não havia ficado com ela. Deixa não. É por causa da intenção do coração dele, né? Por mais que ele não tivesse consumado o ato, mas ele tinha a intenção de ficar com ela.
Ele desejou a véia. Quem disse foi o Peu. Como é, Peu? Ele não consumou o pecado na carnalidade, digamos assim, né? Mas ele teve a intenção. Por isso, Abraão tinha que interceder por ele. Não é mais nem na terceira, né? Estava na quarta, né? Então, vamos ler aqui o versículo do 3 ao 8. Vamos lá, por favor. Leia comigo. Porém, de noite, Deus veio a Abimeleque em sonho e disse: Estás para morrer por causa da mulher que tomaste, pois ela tem marido. Mas Abimeleque, que ainda não havia se aproximado dela, perguntou: Senhor matará também uma nação inocente? Não foi ele mesmo que disse que era irmã? E ela mesma disse: ele é meu irmão? Procedi na sinceridade do coração e na inocência das minhas mãos. Ao que Deus respondeu em sonho: Bem sei que procede na sinceridade do teu coração, e também eu te impedi de pecar contra mim, por isso não te permiti tocá-la. Então Deus, ele não deixou que ele consumasse o ato, porque ele era, ou melhor, ele estava na sinceridade e na inocência do coração. Deus foi justo. Porque ele era o profeta de Deus e não Abimeleque. Hã? Exatamente. Não é nem um pecado que Abraão cometeu, né? Mas é um pecado que ia ser cometido por causa de Abraão. Sim, Charles. Nem eu, já. Também não sei. Abraão gostava desse negócio, né? E assim, essa é a segunda vez que acontece isso, e de novo ele vai receber presentes. Porque na primeira vez que isso aconteceu, o rei lá, né, do Egito, deu para ele o quê? Animais, e deu escravos. E no meio desses escravos veio quem? Agar. O fato é que Deus transforma o erro dele, né? Transforma o erro entre aspas, né? Modifica o caminho dele e aí o abençoa. Porque se ele tivesse continuado lá, não teria sido abençoado. Se... Hã? Talvez ele queria mais, né? Continuando aqui. Vamos lá. Aí, Abimeleque, no versículo 8, ele vai falar para os homens dele, né, o que aconteceu. Depois que ele acordou, ele acorda cedo, de madrugada, e os homens ficam com medo. Aí no versículo 9, o que vai acontecer? Abimeleque vai chamar Abraão para as conversas. Ele vai chegar ao versículo 9. Então Abimeleque chamou Abraão e lhe perguntou: O que foi que nos fizeste? Como é que está escrito aí na Bíblia de vocês? Como é o versículo 9? Essa parte aqui, ó. Que foi que nos fizeste? Veja o que você fez, que fizeste conosco. Hã? Essa frase, no original, ela é: o que estás vendo? É assim que está lá. Hã? Não, é o que você está vendo. De tão ruim. Ao meio do século 21, vamos ler o versículo todo, aí eu explico melhor. Então Abimeleque chamou Abraão e lhe perguntou: Que foi que fizeste? Em que pequei contra ti para trazeres sobre mim e sobre meu reino tamanho pecado? O que me fizeste não se faz. O que Abimeleque está dizendo é o seguinte:
Eu não sou que nem Sodoma. Nós não somos que nem Sodoma. Porque Deus havia acabado de destruir Sodoma. Então, o que Abimeleque está dizendo é, qual é o pecado tão grave que tu viu em nós, que tu nos armou essa armadilha? Está entendendo? O que tão grave tu viu, o que foi que tu viu, para tu nos armar uma dessa? É tanto que o versículo 9 termina dizendo isso, né? O que você fez, não se faz. Isso não é brincadeira de se fazer com ninguém, não. Hã? Tu me fizestes aquilo que não deveria ter feito. Do que tu fez não se faz com ninguém. Aí o 10. E Abimeleque perguntou ainda, com que intenção tu fez isso? E aqui, irmãos, tem uma coisa que é... Quem Deus alertou? Abimeleque. Abimeleque é profeta? É povo de Deus? Não. Então ele é incrédulo. Correto? Ele é um incrédulo. Deus usa um incrédulo para chamar a atenção daquele que era o profeta dele. O que foi que eu te fiz, Abraão? O que meu povo fez de errado? A gente não é que nem Sodoma e tu vem armar uma dessa pra gente. O que tu fez não se faz. Olha o versículo 10 aí de novo. O que é que tá dizendo aí? Hã? Qual é a tua intenção nisso? Tu quer nos destruir? Abimeleque está chamando a atenção dele. Chamou ele mesmo no canto aqui e chamou para conversa. Porque de fato o que Abraão fez não se faz. Deus ia punir todo um povo por causa do pecado de Abraão. Por causa da omissão de Abraão de dizer que Sara era irmã dele. O que mais uma vez, né? Ele está mentindo? Não, ela era irmã dele? Era por parte de pai. Meia irmã. Mas ela era esposa dele também. E ele não disse essa parte. Ele só chegou dizendo, minha irmã. E ela, meu irmão. Não falou tudo. Omitiu a parte que ela era esposa dele. Lá no Egito, ele meio que aluga ela, né? Ele entrega e quando devolve, o rei do Egito devolve com um monte de dinheiro ainda. Como é? Então, meus irmãos, Deus ilumina um incrédulo para chamar a atenção de um crente. E isso é ruim, não é? Não é ruim quando isso acontece? Eu sei que às vezes a gente diz muito assim, olha, qualquer coisa que a gente faz, alguém vai dizer, e não é um crente? A gente às vezes usa isso como uma desculpa para dizer, olha, o pessoal fica apontando para a gente. Mas, se o quanto eles apontam, eles estão apontando com razão, é como se Deus estivesse usando eles para nos chamar a atenção. E isso para nós é feio. Deus usar um incrédulo para chamar a atenção de um crente. Que é exatamente o que ele está fazendo com Abimeleque aqui e Abraão. Aí Abraão, né, vai se justificar. Olha a justificativa dele, como é legal. Versículo 11. Abraão respondeu, eu pensei, certamente não há temor de Deus neste lugar, e me matarão por causa da minha mulher. Vamos lá. Essa frase, certamente não há temor de Deus aqui, poderia ser até traduzida como Deus não está aqui. Deus não está nesse lugar. Esse argumento é válido? Esse argumento não é válido por dois motivos. Primeiro, há algum lugar que Deus não está? Não. E segundo, se ele não estivesse, se isso fosse possível, de Deus não estar lá, agora ele está. Por quê? Porque ele está com Abraão.
Então, o que Abraão está falando não faz sentido. Ah, não tem temor de Deus ali. Tem, porque agora ele chegou. E ele não deveria ter esse pensamento. Na verdade, quando ele tem esse tipo de pensamento, ele só está demonstrando o quanto ele não confia em Deus. É ou não é? Não, eu fiquei com medo porque eu achei que aqui ninguém temia a Deus. Meu irmão, tu está chegando. Deus não está contigo. Tu não teme a Deus. Então agora, a partir daquele momento, aquele lugar passou a ter temor de Deus. Porque tu está lá. Deus está contigo. Não, o mais interessante, pegando esse gancho aqui, vocês ouviram o que o vô falou? Fala mais alto, vô. O que ele não pensou? Vocês ouviram? Não? Jó, Jó, Ló estava no meio de Sodoma, não estava? Um povo violento, não era? Deus não preservou ele? Por que ele não podia fazer isso com Abraão? Que era com quem Deus havia feito uma aliança? É isso que o vô está dizendo. Mas o mais interessante aqui, além disso, é que Abraão intercedeu pelos violentos de Sodoma, né? E agora ele está causando um mal sobre outro povo que não tinha nada a ver com Sodoma. Era o oposto de Sodoma. E a gente vai até ver que esse rei aqui, ele era um rei piedoso. Ele era um rei que quando Deus falou para ele em sonho, né? Tu vai morrer, ele acreditou na hora. Na hora, nem contestou. Né? Nem contestou assim. Claro que ele disse, Senhor, mas eu não fiz nada, né? Pois é. Tinha morrido ele e todo mundo, né? Com certeza. Com certeza. Só que o que vai acontecer agora, passa aí, Eva, é que a gente vai ver o arrependimento de Abimeleque. Como é que a gente sabe que Abimeleque ele se arrependeu? Por duas coisas. A primeira coisa que a gente sabe que ele se arrependeu é porque Abimeleque ele não intercede só por ele. Ele intercede por quem? Hã? Pelo povo. Não é isso? Veja aí o versículo 4, leia aí. Versículo 4. O que está dizendo aí no versículo 4? O Senhor mataria todo um povo inocente, ele está intercedendo pelo povo. E a outra coisa que a gente sabe que ele se arrependeu é que ele restituiu. Ele faz uma restituição. Ele devolve Sara, e além de devolver Sara, ele restitui Abraão e restitui Sara pela honra dela. Vamos ler. Versículo. Antes da gente ver isso, né? Vamos ler os versículos do 12 ao 13, que a gente pulou aqui, mas eu quero ler. Versículo 12. Além disso, ela realmente é minha irmã, filha de meu pai, mas não da minha mãe, e veio a ser minha mulher. Quando Deus me fez sair da terra do Egito, da terra de meu pai, da casa de meu pai, eu disse a ela: assim mostrará o teu amor por mim. Em todo lugar onde formos, dize sobre mim, ele é meu irmão. Tá vendo aqui? Eles fizeram o quê? Um trato. Onde a gente chegar, tu vai dizer que é minha irmã. Na minha versão, está dizendo assim: assim mostrará o teu amor. Na versão de vocês está diferente? Está como? Provará lealdade. Essa é a palavra que está escrita lá mesmo. Provará lealdade. E aí eu queria fazer aqui uma distinção aqui, tá? Entre lealdade e fidelidade. São duas coisas diferentes. Qual a diferença entre fidelidade e lealdade? Ó, Deus é fiel, mas ele não é leal. Não nesse sentido aí.
Ouviram? A lealdade é, mesmo que seja algo errado, você vai até o final. Você é leal. A fidelidade não. A fidelidade não comunga com o erro. A lealdade, sim. Vocês acham que aquela galerinha lá dos morros lá, eles são leais uns aos outros? São, sim. Eles são leais. Ou não? São. Eles são leais. São fiéis. São leais entre eles. Se um deles quiser ser fiel, então, ele está dizendo, assim provarás a tua lealdade. E a lealdade até do que é errado. Mas vamos continuar. Agora sim o versículo 14, onde eu disse que Abimeleque ele vai restituir. Então Abimeleque tomou ovelhas, bois, servos e servas e os deu a Abraão e devolveu-lhe sua mulher Sara. De novo ele saiu no saldo, né? Ainda bem que ela morreu, né? Era o meio de vida dele, né? Alugava a mulher. Não quis nada, né? Não quis nada. Exatamente. Lá, ele não quis porque ele não queria acordo com o rei de Sodoma. Ele não queria nada que viesse do rei de Sodoma. Por isso que ele não quis os bens lá, né? Continuando, versículo 15. E disse: a minha terra está diante de ti, habita onde te agradares. E disse a Sara: entrega o teu irmão 1.000 moedas de prata como reparação da tua honra. Diante de todos os que estão contigo, estás restaurada diante de todos. Então ele restaura Abraão e restaura a honra de Sara. Nisso a gente percebe que ele de fato se arrependeu. Que é uma coisa muito interessante, né? Porque o arrependimento não vem sem nos custar alguma coisa. O arrependimento geralmente custa alguma coisa. E aqui eu quero lembrar vocês de alguém que fez uma coisa bem parecida, vocês lembram? Cometeu um pecado, envolveu o povo e depois precisou restituir alguma coisa. Vocês lembram? Quem foi? Davi. Aonde? Abra lá. 2 Samuel, capítulo 24. Davi, Deus mandou ele fazer uma contagem do povo. E se não me falha a memória, Deus manda ele contar apenas uma parte desse povo. E Davi, ele parece que se ensoberbece e ele conta o povo como um todo. E aí, o que acontece é o seguinte. Versículo 11. Versículo 11. Na manhã seguinte,
Quando Davi se levantou, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade diante de Davi, dizendo: vai e dize a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe qual delas queres que eu te faça, porque ele cometeu um pecado aqui, tá? Versículo 13, Gade veio a Davi e lhe perguntou: prefere 7 anos de fome na tua terra, 3 meses de fuga de teus inimigos, ou 3 dias de praga na terra? Escolhe uma dessas 3 aí, porque uma delas vai acontecer. 7 anos de fome, o que mais? 3 meses de perseguição, né? Davi sendo perseguido, tá? Ou 3 dias de praga. Aí o que Davi escolheu? Versículo 14. Estou angustiado demais, mas caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias. Ele aqui quis dar uma de sabido, né? De gaiato, né? Não, que a gente caia nas mãos do Senhor, porque Ele é misericordioso. Aí o que acontece é que Deus, ele envia uma praga. Deixa eu ver aqui. Vamos ver quantos do povo morreu. 70 mil, não é isso? 70 mil pessoas, versículo 15. 70 mil homens do povo, desde Dan até Beceba. E aqui, provavelmente, morreu muito mais gente. Porque a contagem aqui é só de quê? De homens. Mas morreram mulheres, morreram crianças também, porque aqui era uma praga. Então, Davi, ele diz isso aqui, ó. Vamos lá. Versículo 17. Quando Davi viu o anjo matando o povo, falou ao Senhor: eu pequei e agi irresponsavelmente, mas estas ovelhas nada fizeram. Castiga a mim e a descendência de meu povo. Então Davi está fazendo o que aqui? Intercedendo pelo povo. O pecado era dele. Então ele diz: que caia sobre mim. E aí a praga cessa, né? Então ele vai oferecer sacrifício a Deus. Versículo 19. Então Davi subiu conforme a palavra de Gade, como o Senhor havia ordenado. Quando Araúna viu que o rei e os seus soldados vinham, saiu e prostrou-se diante do rei com o rosto em terra. Araúna perguntou: por que vem, ó rei, meu senhor? Ao seu servo respondeu Davi: para comprar a tua eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que essa praga cesse. 22. Então Araúna disse a Davi: tome e ofereça, ó rei, meu senhor, o que bem lhe parecer. Aqui estão os bois para o holocausto, o debulhador, o jugo dos bois e a lenha. Ou seja, ele disse: eu vim comprar a tua terra e vim comprar os bois para sacrificar. E aí Araúna disse: não, senhor, tá aí, é teu, pode sacrificar. Aí Davi diz isso aqui, ó, versículo 24. Mas o rei disse: não, eu quero comprar pelo seu valor, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custe nada. Então, aqui, volte para Gênesis. Abimeleque está fazendo praticamente a mesma coisa que Davi aqui. Intercede pelo povo e restitui com bens, né, com animais, demonstrando que de fato ele estava arrependido do seu pecado. Versículo 17. Então Abraão orou a Deus e Deus curou Abimeleque, sua mulher, seus servos e servas, de maneira que tiveram filhos. Então, eles não tinham, porque o Senhor havia fechado totalmente o ventre de toda a mulher da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Deus, ele usa de misericórdia e ele restaura aqueles que eram, no caso, inocentes, né, por assim dizer, porque não sabiam da situação e que estavam pagando preço por causa de Abraão. E aí Deus vai lá e restaura e eles têm
filhos. Amém? Muito bem. Então vamos lá. Capítulo 21. Irmãos, eu estou num dilema aqui. É 8h30. Eu tenho o capítulo 21 inteiro. O que vocês acham? A gente continua próxima semana ou continua agora? Porque se a gente for continuar agora, vai passar de 9 horas. O que vocês acham? O vô quer fazer vigília. Quem quer deixar para a próxima semana, levanta a mão. Parece que ganhou aí a próxima semana. Hã? Aí ia pedir a pizza, André? Ô, rapaz. Agora, rapaz. Devia ter perguntado antes. Então, irmãos, vamos só para... Rebeca, bota lá no final. Lá. Pode botar, vai passando. Aí. Só as duas. Pronto, só aí, ó. O que a gente aprendeu hoje é o seguinte: mesmo o homem de Deus, ele era profeta, pode repetir 2 vezes o mesmo erro. Deus protege o povo da aliança apesar de seus erros e dificuldades. Ele protegeu Abraão protegendo o outro povo. Porque se o outro povo caísse nas mãos de Deus, era por causa de Abraão. Então, ao proteger o povo, ele protege também Abraão. No caso de Abimelech. Amém? Continuaremos aqui. Amém? Glória a Deus. E se eu faltar? Vai, tanto vai morrer, né? Oremos. Santo Deus e Pai amado, muito obrigado por esse momento, Senhor. Te agradecemos por mais esse estudo e pedimos que o Senhor coloque em nosso coração cada vez mais a Tua palavra. Aprendemos muito aqui da Tua palavra hoje e queremos continuar, Senhor, aprendendo ainda mais. Nos abençoa, fica conosco, nos leva em paz para as nossas casas, nos protege no caminho de volta para que nenhum mal aconteça com nenhum de nós aqui. E, Senhor, fica com a gente. Que a Tua palavra continue sendo trabalhada em nosso coração. Em nome de Jesus, é isso que eu te peço. E desde já eu te agradeço hoje e sempre. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe, vão com Deus. E não saia sem cumprimentar o irmão com a paz de Jesus. Domingo, culto, 9 horas da manhã. Amém.